Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao canal História em Ponto. Se você chegou aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo. Nossa videoaula de hoje será sobre pré-história no Brasil. Dito isso, bora pra aula! A origem da espécie humana vem lá da África há aproximadamente 3,2 milhões de anos atrás. Essa datação é graças à descoberta de um fóssil Australopithecus afarensis lá na parte oriental da África, na Etiópia. Gente, no finalzinho já do Paleolítico, certo? Quando os nossos ancestrais já conseguem ali dominar o fogo, houve o processo de migração desses povos da África para a América. Então eles eram ali povos nômades que estavam sempre em busca da sobrevivência, né, de sua sobrevivência. Então eles caminhavam, eles andavam e eles andaram tanto que eles saíram da África em busca a outros territórios, certo? E eles saíram da África e foram para a América do Sul, para a Ásia, para a Oceania. Prof, mas como isso aconteceu, né? A gente consegue contar essa história por conta dos resquícios que eles deixaram indo de um lugar para o outro, certo? E existe aí duas teorias, que são as principais teorias de povoamento, considerada pelos estudiosos, certo? Que seria ali a teoria de Bering, que quando chega na América do Norte, vem ali de encontro com a teoria de Clovis, certo? E a teoria da Malaio-Polinésia, ok? A teoria de Bering, gente, acredita que nossos ancestrais, eles saíram da África, foram ali para a Ásia, passaram pela Sibéria e atravessaram o Estreito de Bering durante a última glaciação que ocorreu no planeta Terra, certo? Então eles conseguiram ali atravessar o Estreito de Bering e foram para o Alasca, e quando eles chegam ali na América do Sul, como eu falei para vocês, vai de encontro à teoria de Clovis. A teoria de Clovis, ela surge quando são encontrados, achados ali artefatos na cidade de Clovis, no Novo México, na América do Norte, de aproximadamente 11 mil anos, certo? São resquícios ali. Certo? E daí da América do Norte eles desceram e povoaram a América do Sul. A segunda teoria seria a teoria da Malaio-Polinésia. A teoria da Malaio-Polinésia acredita que nossos ancestrais saíram da África, passaram ali pela Ásia, desceram pela Oceania e atravessaram o Pacífico com seus barcos pré-históricos, e chegaram aqui na América do Sul, certo? Essa teoria acredita que nossos ancestrais chegaram por aqui aproximadamente 14.500 anos atrás, vindos lá da África, ok? Existe também, gente, outra hipótese, através de alguns resquícios arqueológicos encontrados ali no Chile, que apontam para a existência de uma outra onda migratória, Eu quero deixar aqui claro para vocês, gente, que existem algumas teorias de povoamento e essas teorias surgem a partir desses achados arqueológicos. Então não existe uma teoria verdadeira e única, existem várias, até porque seria improvável considerar que o ser humano saiu da África somente em uma direção, Porque ele se encontrava ali em clãs, Então, eles estavam ali em sociedades diferentes, ok? E esses vários clãs, eles foram saindo, eram nômades, aconteceu no finalzinho do Paleolítico. Então, é improvável se pensar que existe só uma teoria, E amanhã pode ser que seja descoberta outra teoria de povoamento, certo? Outros achados arqueológicos que comecem a elaboração de uma nova hipótese de rota de povoamento. Ok? Então a gente tem sempre que estar ali pensando e problematizando essas informações. Eu trouxe essas informações hoje para vocês porque são as dos achados arqueológicos que os estudiosos encontraram até hoje, certo? Isso não quer dizer que amanhã, certo?
não se encontre outros achados que comprovem a existência de outra rota, ok? Mas essas duas são as principais, certo? Então, vamos falar agora do primeiro fóssil encontrado na América. Ok? O primeiro fóssil encontrado na América foi encontrado aqui no Brasil, na América do Sul, e ele se chama ali Luzia. Por volta ali de 1970 ele foi encontrado na Lagoa Santa, em Minas Gerais, na Lapa Vermelha, na Gruta da Lapa Vermelha, na Lagoa Santa, em Minas Gerais, ok? E o nome, gente, Luzia, foi dado em homenagem àquele fóssil que eu falei pra vocês no início do vídeo, de 3,2 milhões de anos, que foi encontrado lá na África, na Etiópia, né? Esse fóssil ganhou o nome de Lucy. Professora, de onde que surgiu esse nome, né? Os estudiosos que encontraram, né, o fóssil, para comemorar a descoberta, eles voltaram para o assentamento deles e começaram a escutar os Beatles, né? Lucy in the Sky with Diamonds. Por isso que o nome desse fóssil de 3,2 milhões de anos é Lucy. Mas o nome oficial desse fóssil não é Lucy, é Dugnesh. E essa língua, né, a língua amárica, a língua que se utiliza lá na Etiópia, é pouco conhecido esse nome, né? É mais conhecido, popularmente conhecido mesmo como Lucy. E a Luzia ganha seu nome em homenagem a Lucy, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as características, então, do fóssil Luzia, né? Tem características aí negroides, ok? E esse fóssil, gente, a Luzia, essas características fenotípicas dela não combinam com as características dos fósseis encontrados lá na teoria de Clovis, na América do Norte, certo? E esses fósseis, eles são mais recentes do que a Luzia que foi encontrada aqui na América do Sul. Como assim, professora? Então, é mais provável, né, alguns especialistas acreditam que esta rota, né, esses povos que vieram junto com a Luzia, tenham vindo pela teoria da Malaio-Polinésia, aquela teoria lá que passa pelo Oceano Pacífico, da Oceania para o Oceano Pacífico, chegando na América do Sul, certo? Gente, a Luzia data aí de aproximadamente 12.000, 13.000 anos atrás, e é o fóssil mais antigo da América. A pré-história do Brasil, assim como a pré-história do mundo no geral, ainda está sendo descoberta, construída, estudada, até porque é um período muito extenso da história, né? É o período mais extenso da história, a pré-história. No Brasil existe uma região muito promissora com relação aos achados arqueológicos. E uma arqueóloga francesa estuda essa região, que é a Agnès Guidon. Essa região, gente, é a Serra da Capivara, que fica no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Esse parque, né, foi criado em 1979 e em 1990 essa região foi subordinada ao Instituto Chico Mendes de Conservação e em 1991 foi considerada ali patrimônio mundial da humanidade. Então é uma região muito importante, não só aqui do Brasil, mas de toda a América com relação a achados sobre a pré-história. Então Nied vai encontrar na Serra da Capivara restos ali de fogueira que datam mais ou menos de 48.000 anos atrás, certo? E essa datação, se a gente for pensar um pouquinho aqui, ela é muito mais antiga do que a da Luzia, que foi encontrada lá em Minas Gerais, certo? Então, esses achados arqueológicos aqui do Piauí abrem possibilidades de se encontrar vestígios que confirmem a existência de povos na América muito antes da Luzia, certo? Então, cabe a nós somente esperar os próximos capítulos dessa história da Serra da Capivara. Certo? Vamos falar um pouquinho, gente, agora de algumas sociedades que aqui estiveram antes das sociedades nativas indígenas que a gente conhece. Essas sociedades que estiveram aqui nessa datação que se considera pré-história, né? A sociedade dos umbus, certo? Os pesquisadores acreditam que essa sociedade existiu ali entre 12.000 e 13.000 anos atrás no sul do Brasil e pegando ali regiões da Argentina, certo? Eles acreditam que eles acharam vestígios de pedra lascada.
Então eles acreditam que esses povos umbus eram caçadores e coletores, né? A gente tem que lembrar aqui que pedra lascada, caçador e coletor significa o quê? Que eles eram nômades, eles não conseguiram desenvolver ali uma sedentarização, não conseguiram desenvolver ali a agricultura, certo? Foram achadas também algumas ferramentas, né? Uma ferramenta que parece com o que a gente conhece hoje como baladeira. Então, uma ferramenta ali que eles usavam para caçar, né? Eles jogavam a pedrinha no animal que eles queriam ali consumir, né? Que eles queriam matar para poder consumir, certo? Existe também a sociedade dos povos sambaquis, uma sociedade interessantíssima. Eles viveram um pouquinho aqui mais perto da gente, certo? De aproximadamente 2.000 a 8.000 anos atrás, ali na região sudeste e sul do Brasil. Essa sociedade, gente, vivia principalmente da pesca. E como que os estudiosos detectaram isso, né, professora? É porque nos achados arqueológicos dessa sociedade foi detectado que eles tinham o hábito de jogar no chão os restos de alimentos. E esses restos de alimento deles eram conchas, alimentos com características marinhas ali, certo? Então, esse hábito deles de jogar esses restos de alimentos no chão acabou formando ali grandes sambaquis, que significa ali, né, amontoado de conchas, certo? Isso também prova ali que eles se organizavam já próximo a rios, lagos e mares, ou seja, eles já começavam ali a se sedentarizar, certo? Ok, vamos lá. Também tem uma característica muito interessante desses povos, é que dentro desses amontoados de conchas, os pesquisadores acharam ali restos mortais, ou seja, eles utilizavam esses sambaquis, né, como túmulos desses povos. Olha que interessante, né? É um povo assim muito interessante, se vocês quiserem pesquisar aí por fora, particularmente acho eles muito interessantes. Já no finalzinho do que se considera a pré-história, né, e o início da história, a gente vai falar um pouquinho sobre os povos nativos indígenas do Brasil, certo? Já é possível, né, ver ali características desses povos, traços de sedentarização ali muito latentes, certo? Então eles plantavam, eles cultivavam a agricultura. Nos estudos sobre esses povos se percebe a ascensão ali dos tupis, certo? Então eles já desenvolviam, né, cerâmicas para guardar alimentos naqueles jarros, certo? Eles guardavam nessas cerâmicas, nesses jarros, os alimentos, né, que eles cultivavam e também as sementes, e a partir daí já é uma característica aí de uma possibilidade de troca, né, de alimentos e sementes dentro dessa sociedade, né? Então, nessa aula eu quis fazer uma síntese para vocês sobre os povos pré-históricos aqui do Brasil. Também, gente, existiram povos pré-históricos, né, achados arqueológicos importantes lá na Amazônia, que são poucos conhecidos, que é a pintura rupestre lá é pouco estudada, né? O que mais se estuda por lá é a cerâmica, né, lá no Tocantins, no Pará, ok? Na região ali de Alegrete, do Pará, certo? Então, aqueles achados arqueológicos também são vestígios que lá existiram povos pré-históricos, certo? E os estudiosos estão cada vez mais achando, né, ali vestígios e desenvolvendo uma história sobre aqueles povos pré-históricos da Amazônia, ok? Então, o meu objetivo dessa aula foi fazer mesmo uma síntese sobre a pré-história do Brasil, certo? E antes de terminar a aula, eu queria deixar 2 pontos, assim, para vocês bem nítidos, assim, bem trabalhados e bem problematizados. A questão do termo pré-história, que como eu já falei para vocês lá no vídeo de pré-história geral, né, é um termo bem problemático de se utilizar, né, porque consiste em dizer que esses povos pré-históricos, eles são pré-históricos porque não desenvolviam ali uma escrita, né, que só a partir da descoberta da escrita lá na Ásia Menor, com o Código de Hammurabi, é que se tem povos, né,
que estão dentro desse recorte reconhecido como história, né? E se a gente for pensar um pouquinho, hoje em dia, aqui no tempo da história contemporânea, nós temos povos, sim, que até hoje não utilizam assim, a escrita, né, como característica ali da sua sociedade, como são os nativos aqui do Brasil, os nativos indígenas, certo? Então esse termo é um pouquinho ali problemático, eu queria deixar aí para vocês pensarem, certo? E a outra questão é que dentro da história nós vamos estudar várias sociedades, certo? Eu falei pra vocês no vídeo de pré-história geral que as primeiras sociedades que se desenvolveram ali pós-pré-história foi a Mesopotâmia, o Egito, certo? Eram sociedades ali que se desenvolveram no comecinho ali da história, ok? Tinham as suas características específicas. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que essas características, por exemplo, dos nativos indígenas aqui no Brasil são diferentes das características dessas outras sociedades. E eu quero problematizar com vocês a necessidade, dentro do estudo da história, de não se comparar as características de uma sociedade como mais desenvolvida do que outras, certo? Isso limita a nossa observação sobre a sociedade, porque cria preconceitos do que seria uma coisa mais desenvolvida, um objeto mais desenvolvido, uma agricultura mais desenvolvida do que outra, certo? Então, nós não vamos nos limitar a isso. Nós vamos estudar as sociedades a partir delas mesmo. O desenvolvimento surge dentro apenas de uma sociedade. Não pode se comparar ali duas sociedades com relação ao desenvolvimento. É só outro ponto que eu queria deixar aqui bem enfatizado para vocês, certo? Então, gente, se você chegou até aqui, o final dessa aula, gostou do conteúdo dessa aula, eu peço que você se inscreva, assine lá o sininho, né? E que dê o like no vídeo, certo? A nossa próxima aula será sobre pré-história da arte, ok? Espero que vocês consigam assistir. No mais, fiquem bem, se cuidem, abraço e até a próxima aula.